versículo 20, nós temos a seguinte colocação: Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Aqui nós temos um importante princípio da obra de Deus, que foi vivido por Moisés. Ele envolveu toda a sua família no projeto que Deus tinha para ele. Isso é algo que às vezes tem sido negligenciado por nós na vida cristã. Envolver os nossos familiares no trabalho de Deus. Nós pensamos às vezes que os nossos filhos, por nos verem ir à igreja ou trabalhar para Deus, vão aprender isso, mas não é bem assim. Não é bem assim. Eles vão ter que ser envolvidos por nós, evangelizados por nós, não só com o nosso testemunho, mas com as nossas palavras. Não só com as nossas palavras, mas com o nosso testemunho. E ambas as coisas cobertas por muita oração, porque no mundo espiritual as coisas acontecem debaixo de oração. E é isso que os homens, sacerdotes do lar, devem fazer: levar suas famílias a um relacionamento com Deus. Isso não é uma tarefa fácil. Josué, depois de liderar o povo de Deus por muitos anos, lá no capítulo 24, versículo 15 de Josué, do livro de Josué, quando ele vai então fazer o último pacto antes de morrer entre o povo e Deus, ele fala: escolhei, pois, a quem vocês vão servir, se aos deuses dessa terra ou ao Deus Todo-Poderoso, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué já no final de sua vida. E essa não é uma missão fácil, pois os filhos, eles não são extensão de nós, eles não são extensão do nosso corpo e nem o espelho das nossas ideias. Os nossos filhos pensam por conta própria, eles seguem seu próprio caminho, eles têm um caráter impresso neles que é multifatorial. Uma parte é da educação que você deu, uma parte é do relacionamento social que ele viveu na escola, em outros ambientes, e por fim, uma marca que vem com ele de nascença, um temperamento que vai sopesar esses outros fatores externos e impregnar nele, gerar nele uma característica própria, peculiar. E por conta disso, você não pode garantir que esse filho seu será um servo do Senhor. Daí você tem que contar com um fator que é transcendente, que é a oração. Porque a oração, sim, você coloca Deus na variável, e Deus entrando nessa equação, ele consegue resolver essa questão. O versículo 20 ainda traz uma outra informação muito importante quando fala: e Moisés levava em sua mão o bordão de Deus. Ele levava algo que representava o poder de Deus na vida dele. Esta vara que se tornou em cobra, que se tornou em serpente, lá no Monte Sinai, quando Deus fez o chamado a Moisés, agora nas mãos dele, era o símbolo da presença e do poder de Deus e da autoridade de Deus na vida dele. Assim como um rei carrega em sua mão o cetro, Moisés carregava em sua mão o cajado, que era o sinal da presença de Deus. E você, cristão, qual o sinal da presença e da autoridade do nosso Deus na sua vida? O que você carrega consigo que faz com que as pessoas olhem para você e percebam que você é alguém enviado por Deus? Sim, porque se você ainda não parou para pensar nisso, todo um cristão autêntico e genuíno está em missão, está aqui na terra a serviço do Senhor. Dessa forma, temos que carregar algo que nos identifique com Ele. A palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, a oração em nossos lábios, a postura e o comportamento e a autoridade com a qual Deus te revestirá. Também os talentos que Deus coloca em sua mão. É necessário que eles sejam usados na obra de Deus. Agora nós vamos para o versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. O versículo 21, então, Deus vai cobrar de Moisés que, ao se apresentar a Faraó, não deixe de manifestar o poder de Deus diante dele. Quando você chegar diante de Faraó,
não deixe de realizar os sinais que eu te mandei. Essa manifestação do poder de Deus através da vida do servo é algo super importante. E no nosso contexto cristão, é a manifestação de Cristo em nós. É Cristo manifestando o seu poder através de nós. Jesus trata desse assunto lá em Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30, na parábola dos talentos, quando ele fala que foi dado um talento para uma pessoa, 2 para outra e 5 para ainda outra. Essa que recebeu 5 trabalhou esses talentos e produziu outros 5 e devolveu ao seu senhor 10. O que recebeu 2 trabalhou esses 2, granjeou outros 2 e devolveu 4 ao seu senhor. Mas o que recebeu 1, o enterrou e o escondeu para devolvê-lo ao Senhor como ele o deu. E eu pergunto para você, que tipo de cristão você é? Você recebe de Deus um comissionamento, você recebe de Deus uma missão, você recebe de Deus uma outorga de autoridade. O que você tem feito com ela como cristão? Você tem sido conivente com o padrão do mundo? Algumas emissoras de televisão transmitem programas que zombam do nosso Deus, que escarnecem da obra dele. E você, como cristão, tem assistido isso passivamente? Você não está debaixo da autoridade de Deus para repreender isso na sua vida? Para romper com esses programas que têm influenciado a sua casa, a sua família, que têm ensinado padrões baixos de comportamento moral para que seus filhos cresçam vendo isso como normal? Você em algum momento tem negligenciado os talentos que Deus colocou na sua mão? Você ainda não percebeu que sua profissão foi colocada nas suas mãos para que através da sua profissão o seu Deus seja glorificado na sua vida? Você já parou para pensar que a família que Deus colocou na sua mão foi para que o nome de Deus seja glorificado através da sua família? Você já parou para pensar que até a inteligência que você tem, a forma como você vê o mundo, são dons dados por Deus e que devem ser usados para glorificar o nome dele? Assim Deus fala com Moisés: olha, não deixe de fazer todos os sinais que eu te mandei na frente de Faraó. E assim Moisés obedece. Mas há algo curioso no final do versículo 21, que Deus fala: mas eu vou endurecer o coração dele para que ele não creia. Olha, o Senhor de fato endureceu o coração de Faraó, mas somente depois da 6ª praga. É interessante que antes disso, Faraó endurece o coração por conta própria e continua fazendo isso. Então, lá na 6ª praga, quando Deus age então para endurecer o coração, é como se fosse um castigo, uma forma de Deus entregá-lo à própria paixão, colocar ele na própria condição que ele escolheu. Ali já não havia mais tempo para ele voltar atrás, para ele mudar a condição mental dele, porque ele havia endurecido o coração e agora é Deus que agia nesse sentido. O apóstolo Paulo trata disso em Romanos no capítulo 1, versículo, eu vou ler para você rapidinho, versículo 21 a 27 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Agora preste atenção: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, entregou-os a si mesmos. Eu vou pedir para você ler em casa o versículo 26 e o 27 todo de Romanos capítulo 1. Preste atenção, leia em casa do versículo 21 ao versículo 27 de Romanos capítulo 1 e você vai entender o que eu falei nessa hora.